Olá, irmãos, estamos de volta então, vamos seguindo com essa aula agora aqui no terceiro bloco, partindo aqui, irmão, desse contexto que foi falado, dessa transição entre criação paradisíaca, o convívio natural do homem tendo Deus habitando em seu interior por meio do Espírito Santo e o homem e Deus participando ali presencialmente daquele jardim, daquele paraíso, se comunicando com o homem se rebelando contra Deus, se tornando um pecador e sendo expulso da presença de Deus, o Espírito de Deus deixando de habitar no interior desse homem, e o homem passando a viver numa condição de peregrino, errante, longe, fugitivo da presença do Senhor, e ali no ícone dessa figura de homem caído, de homem pecador, nós temos a figura de Caim, que já nasceu nessa condição e pelas suas atitudes ele se distancia mais ainda de Deus, Deus o lança para mais longe ainda, e o homem passa a viver nessa condição árida, de vida dura, difícil, nesse contexto do deserto, e precisa ser resgatado dessa condição para que volte a ter vida. Já discorremos que o Espírito Santo vai ser o agente desse resgate, marcando as suas ações ao longo da história, e eu vou ler alguns textos aqui com os irmãos, onde essa presença e essa ação do Espírito Santo vai se manifestando. Então, já vimos também que o Espírito Santo é esse agente, né? O Pai vai agir por meio do Espírito Santo, o Filho vai agir por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, irmãos, vai ser o nosso guia nessa jornada de resgate do homem, do ser humano caído no pecado. Então, nós, como peregrinos, vamos seguir esse caminho. Evocando aqui, irmãos, acompanha comigo ó, no texto do Novo Testamento de João, capítulo 14, versículo 6, lá na frente o Senhor Jesus vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Perceber os elementos que ele traz nessa frase dele? Ele é o caminho, ele é a verdade que o homem precisa conhecer, o caminho que o homem tem que trilhar passa pelo Senhor Jesus. Ele não está só parado lá no caminho, ele é o próprio caminho. Todo o caminho, ele começando aqui no Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, e na medida que nós passamos pelo Senhor Jesus homem, que se manifestou na história, no tempo e no espaço, nós seguimos adiante, indo para o mesmo lugar que ele já foi. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aquela vida que foi perdida no paraíso e precisa ser resgatada, precisa ser ressuscitada, ela precisa ser regenerada para que ela volte a existir, a se manifestar num tempo futuro, que é o tempo da eternidade. E o Espírito Santo é esse que vai nos guiar. Então, essa frase que eu coloquei aqui, se o irmão acompanhar, o que nós vamos ver ao longo de todo o estudo do Antigo e do Novo Testamento? Que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir até Cristo, e Cristo, como ele mesmo falou nessa sua frase lá em João, ele citou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para chegar na presença do Pai, é necessário você passar pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, se relacionar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e para que isso aconteça, é necessário que o Espírito Santo venha se relacionar comigo, com você, e nos conduza a esse relacionamento também com o Filho e também com o Pai. Se o irmão então acompanhar comigo aqui nessa primeira sequência de slides, pegando aqui o texto de Êxodo 13, 21, 22, qual que é o contexto, irmãos, desse texto, tá bom? Passou toda a história ali da criação, da queda, a história de Noé, da arca, do dilúvio, da torre de Babel, os homens se espalharam, Deus chamou um homem lá do vale de Ur, chamou Abrão, e de Abrão Deus formou uma família, que são os patriarcas. Dessa família ele formou um povo, que é o povo hebreu, que se tornou errante e escravo, vivendo
eles viveram séculos e séculos como escravos dentro de uma terra estrangeira, que foi o Egito, e ali chegou um momento de Deus levantar um homem por meio do qual Deus iria agir por meio daquele homem e iria agir naquele homem, para que aquele homem tirasse o seu povo daquela terra de servidão, daquele jugo de escravidão, e os libertasse. E nesse momento do êxodo, depois daquela batalha de Moisés contra o faraó e contra os sacerdotes do faraó, quando Deus finalmente conclui essa etapa e tira o povo e começa a levar o povo adiante nesse caminho de peregrinação rumo à terra prometida, tudo isso os irmãos têm que entender que além de ter sido real, terem sido eventos que marcaram a história, eles trazem uma conotação de comparação, uma conotação de ilustração daquilo que está acontecendo nas nossas vidas, nós que somos pecadores, nascemos debaixo da servidão e da escravidão do pecado, habitamos numa terra árida, vivemos debaixo de uma situação terrível, e estamos sendo resgatados dessa condição, estamos sendo resgatados desse mundo que jaz no maligno, sendo conduzidos pelo Espírito para uma terra onde não só emana leite e mel, mas também onde habita justiça, paz e todas as bênçãos que envolvem a presença de Deus, é a nossa vida eterna, tá bom? Então, houve esse evento, nesse processo de Deus libertar o seu povo, e chamando a atenção para os irmãos desse texto de Êxodo 3, 21, Êxodo 13, 21, deixa eu pegar o texto certo aqui. Êxodo 13, versículos 21 e 22. Vamos ver o que está escrito aqui quando Moisés está conduzindo o povo, fugindo ali do exército do faraó. E temos uma cena interessante, uma cena curiosa. Vamos ler os últimos 2 versículos. Vamos ler os últimos 3. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Então eles estão ali fugindo do faraó, estão trilhando o caminho rumo à terra prometida. E olha só o que acontecia. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Perceberam a presença de Deus? Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Olha os elementos aqui de quem é Deus, quem nos guia, e como é que ele fazia isso? Ele fazia com que esse elemento da natureza, essa nuvem, ela pairasse sobre o seu povo santo. Então você veja de novo a presença do Senhor sendo marcada por algo que paira, e nesse caso era a manifestação de um elemento da natureza. Nuvens pairavam sobre aquele povo santo, e elas pairavam durante o dia, sombreando, e durante a noite, iluminando aquele povo. Acompanha o resto da leitura aqui, irmãos. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, de dia, uma nuvem pairando, trazendo sombra e direcionando aquele povo peregrino pelo caminho, rumo à terra prometida, a terra da libertação. E à noite, uma coluna de fogo, como você pode ver nessa gravura aqui. À noite, o povo em volta, e aquela coluna manifestando a presença de Deus por meio desses elementos, essa coluna flamejante e essa nuvem de dia que se movia, ia guiando o povo nessa sua peregrinação. Extremamente interessante isso. Todos esses elementos, eles fazem parte dessa jornada que nós, como peregrinos, nós que estamos sendo resgatados desse mundo de pecado, desse corpo de pecado, como Deus vai nos guiando lá no passado por meio desses elementos, e ao longo do tempo isso vai se aperfeiçoando. Tá bom, irmãos? Uma coisa interessante para você não ter muitas dúvidas,
Aqui diz que quem guiava era o Senhor, e nós já estudamos que quando aparece essa palavra Senhor, quer dizer aquele que tem autoridade, e ela está muito mais atrelada à pessoa do Senhor Jesus Cristo do que a própria pessoa do Pai e do que a própria pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Quando nós formos estudar o Novo Testamento, nós vamos ver que há uma intimidade tão intensa do Espírito Santo com a figura de Jesus homem, tá? Mostrando ali que essa comunhão, essa interação entre a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus homem, que aqui, também lembrando dos conceitos de trindade, nós temos que lembrar que a trindade é indissolúvel. Não tem como o Espírito Santo se manifestar em algum lugar sem a presença tanto do Pai quanto do Filho, e aqui é introduzido na história esse conceito de Senhor, e o povo sabia que deveria seguir aqueles a quem iriam ter que prestar obediência, tá bom? Então Deus começa a se manifestar, Deus vai guiando o povo dele nessa jornada. Vamos pular aqui para Êxodo 31, 18, porque do capítulo 13 para o capítulo 31 muita coisa acontece, tá? Eu já falei, vocês têm que praticar muita leitura para vocês irem entendendo o caminho de Deus ao longo da história. Mas o que acontecia? Qual que era o contexto desse povo que saiu do Egito? Eles viveram lá mais de 400 anos. Eles tinham a consciência, ou pelo menos o conhecimento da existência desse Deus deles, e esse Deus agora veio por meio de Moisés e os libertou. Porém, qual que era a vivência desse povo? Eles eram escravos dentro de um país que era idólatra, um país que praticava adoração de vários ídolos, de vários falsos deuses, e eles saíram com essa bagagem. E agora eles estão começando a conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Tá bom? E como que Deus ia mostrar a presença dele para esse povo? Num primeiro momento foi essa coluna de fogo e essas nuvens. Num segundo momento, Deus manda Moisés criar uma tenda que seria chamada de tabernáculo, e esse tabernáculo, irmão, é o segundo ponto de encontro de Deus com o homem. O primeiro foi o Jardim do Éden, o segundo foi o tabernáculo. E Deus, no meio do deserto, chama Moisés e fala: eu vou capacitar homens com várias habilidades para que vocês construam o meu tabernáculo. E nesse tabernáculo, Deus se manifestava de uma maneira mais perceptível, e a presença de Deus ficava mais marcada por meio das manifestações que ele tinha ali nesse tabernáculo. Vamos ler aqui Êxodo 31, do versículo 1 a 18. É interessante ouvir todo o texto, depois eu vou chamar a atenção para alguns elementos. Eu vou soltar o áudio aqui do texto e os irmãos acompanhem comigo. Vamos, texto. Se demorar, eu vou travar e eu ler mesmo, irmão. Será que vai? Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade. Deixa eu já ir comentando, irmãos, porque demorou um pouquinho para soltar o áudio, eu vou ganhar tempo. Percebe? Deus escolheu, olha aqui os verbos, ó. Eu escolhi, não foi Bezalel que se voluntariou, Deus o escolheu. Esse é um conceito que os irmãos têm que se habituar. Deus escolhe as pessoas com quem ele vai se relacionar, de que maneira ele vai se relacionar e como ele vai capacitar essas pessoas para a obra que Deus a está convocando, tá bom? E ele fala: e eu enchi do Espírito de Deus, percebe? Ele pegou um homem e encheu aquele homem do Espírito de Deus. Em alguma medida, o Espírito Santo vai capacitar esse homem, como vocês vão ler nos textos, esse e outros, para conseguirem construir esse tabernáculo e todos os elementos que vão envolver tudo aquilo que vai ser feito
tanto no pátio desse tabernáculo quanto dentro desse tabernáculo, tá bom? Deixa eu soltar o áudio aqui. De plena capacidade artística. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para talhar e esculpir pedras. Para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Ok, olha aqui, ó. Como é que o Espírito Santo capacitou esse homem? Com habilidade e plena capacidade artística. Veja bem, não era uma capacidade de compreender Deus do jeito que nós hoje temos, porque ao longo da história Deus foi de maneira progressiva se revelando e foi de maneira progressiva capacitando o ser humano a compreendê-lo melhor e fazer coisas mais diversificadas. Mas naquele primeiro momento foram habilidades exteriores, habilidades manuais, habilidades artísticas, para que o homem tivesse a capacidade, por meio de talentos que Deus deu ao homem, de executar a construção daquele tabernáculo, da decoração daquele tabernáculo e de aparelhar aquele tabernáculo com vários elementos. Eu coloquei uns desenhos aqui de alguns dos principais elementos que iam envolver aquele processo de trazer o sacrifício, matar o sacrifício, expiar ali o sangue em oferta pelos pecados que o povo estava praticando. Então Deus está introduzindo elementos de base, tanto da consciência da presença dele, quanto da consciência do pecado e da necessidade de ter morte para se perdoar pecados. E Deus vai fazer isso por meio do tabernáculo, que era uma tenda que eles montavam e desmontavam conforme eles se deslocavam, e foi assim por meio do tabernáculo durante muito tempo que Deus se manifestou. Deixa eu acabar de soltar o áudio aqui. Além disso, designer Eliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda traço. Ok, deixa eu parar por aqui, irmãos. Então, como é que Deus está chamando esse tabernáculo? Olha aqui, ó. A tenda do encontro. Percebeu o porquê desses gráficos em laranja aqui? Porque Deus está marcando na história, no tempo, no espaço, lugares físicos onde ele vai se manifestar e onde ele vai se relacionar com os homens. Então nós tivemos o Jardim do Éden, aquele paraíso. Depois, agora aqui nessa condição de aridez, sendo o homem peregrino, estando separado de Deus, estando sem o conhecimento íntimo e profundo da pessoa de Deus, Deus reintroduz um elemento, um ponto de encontro, a tenda do encontro, essa tenda que era provisória, conforme o homem seguia na sua peregrinação, eles desmontavam e montavam, e para que essa tenda existisse, Deus encheu vários homens de diversas habilidades, de talentos, para poder executar esses serviços manuais e construir todos esses elementos, tá bom? Então Deus fez isso aqui, e Deus ia seguindo. Essa mesma coluna de fogo que apareceu ali no Êxodo, ela também aparece aqui, irmãos, ao longo da jornada dessas pessoas, porque Deus se manifestava na tenda, dentro da tenda e sobre a tenda do encontro. Vamos pular aqui para Êxodo 40, 33, 18. Deixa eu pegar o texto aqui. Êxodo 40, versículo 33 a 18. Aqui, ó. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Olha o que vem a seguir. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Perceberam? Olha os elementos aqui. De novo, a nuvem veio sobre a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus se manifestou de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, através de um elemento natural, que era a nuvem, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então esses elementos da presença do Senhor, da nuvem que cobria, da tenda do encontro e de Deus encher ali com a sua presença aquela tenda de encontro, tudo isso está envolvido
dentro desse contexto, dessa peregrinação do povo escolhido rumo à terra prometida, tá bom? Você tem todos esses elementos aqui. E conforme a nuvem ia se movendo e a coluna de fogo ia se movendo, eles iam desmontando a tenda e iam seguindo adiante, tá bom? Irmãos, a história passa, nós vamos dar um salto longo aqui para 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1, 6 e 7, e lá na frente da história do povo de Israel, quando o povo de Israel já estava sendo formado por meio daquele povo, uma nação com uma identidade própria, a nacionalidade sendo ali construída com vários elementos, sendo Deus aquele que governava por meio de profetas, né? Israel ainda não tinha o rei, o povo se rebela contra a liderança do profeta, porque o povo ficou indignado com a ação, a atitude dos filhos daquele profeta, que foi Samuel, e falou assim, olha, nós não queremos ser liderados por você, Samuel, dá-nos um rei segundo os outros povos, os povos que nos cercam, que eram os povos pagãos, povos idólatras. Deus não gostou dessa vontade daquele povo, mas falou para Samuel, vamos dar a eles um rei conforme o coração deles, vai lá ungir Saul, e nós vamos depois resolver essa situação. Vamos olhar o texto aqui para ver o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, 6 e 7. Deixa eu achar o texto aqui. Livros, 1 Samuel, capítulo 10, está aqui, versículo 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor o tem ungido como líder da herança dele, tá bom? No Antigo Testamento, como é que Deus marcava uma pessoa que tinha sido escolhida por Deus para executar alguma função? Chamava essa pessoa, pegava um jarro de óleo, derramava sobre a cabeça dessa pessoa. Irmãos, isso é uma prática do Antigo Testamento, tá bom? Daquele tempo da história, da aliança do Antigo Testamento. Essa questão de ser ungido, de ser marcado com esse óleo sobre a cabeça, não é algo que nós devemos praticar hoje, tá bom? O que marca a presença de Deus e a escolha de Deus hoje nas nossas vidas é o Espírito Santo. Você pode jogar óleo na sua cabeça, o máximo que vai acontecer é você ficar todo lambuzado, tá bom? Porque Deus não age mais dessa forma. Mas naquele momento era assim. E aqui você vê Deus, por meio do seu representante, que era Samuel, indo até Saul. Deus conduziu ele até Saul, ele pegou Saul, derramou o óleo e falou assim, o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Quem era a herança? Era o povo. Porém, vale nós lembrarmos que eles estão debaixo da aliança mosaica. A aliança mosaica falava o seguinte, olha, Deus vai abençoar vocês se vocês obedecerem à lei de Deus, tá bom? E a escolha desse rei aqui, do primeiro rei de Israel, que foi Saul, não foi uma escolha segundo a vontade de Deus. Foi uma escolha segundo a rebeldia do povo que queria um rei conforme os reis idólatras que os cercavam, tá bom? Mas mesmo assim, olha como Deus no começo abençoou Saul, e Saul acabou até fazendo várias coisas boas porque teve essa unção, teve essa bênção provisória e essa bênção temporária para poder liberar o povo. Olha o que fala o versículo 6 e 7. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Perceberam aqui o que o texto fala? O Espírito do Senhor se apossará de você, tá bom? E com eles, com os homens que o cercavam, você profetizará em transe e será um novo homem. Então, quando o Espírito Santo de Deus entra numa pessoa
e passa a dominar aquela pessoa, essa pessoa é um novo homem. Agora, muito cuidado, porque aqui nós estamos debaixo da velha aliança, da aliança mosaica, e essa habitação que o Espírito Santo manifestou na pessoa de Saul foi uma habitação temporária. Por quê? Porque Saul não era o rei segundo a promessa de Deus. Saul era um rei segundo a vontade pecaminosa do povo rebelde, que não queria se submeter a Deus e queria ser liderado por uma pessoa que também não se submetesse a Deus. E isso é o que estava no coração deles. Quando Saul ouve do povo que eles querem um rei, Samuel ouve do povo que eles queriam um rei, Samuel fica muito triste. E Deus fala: Samuel, não fique triste, não foi a ti que rejeitaram, mas a mim. Todavia vai até lá e nós vamos dar o rei conforme eles querem, porém advirta eles das consequências, tá bom? Samuel fez isso, mas depois acabou ungindo a Saul, e você vê Deus aqui abençoando Saul, e Saul, se você ler os textos, irmãos, começa a fazer muitas coisas boas, de fato faz algumas coisas boas, porém esse domínio do Espírito Santo sobre as decisões de Saul não é um domínio completo, não é um domínio que abrange todo conhecimento, toda sabedoria e toda vontade, ou seja, todo o coração de Saul. Saul manifestou muitas vezes atitudes pecaminosas, por ter pensamentos errados, por ter desejos errados, e ele se perdeu em algumas situações. Era um homem que muitas vezes tomava decisões tolas, a ponto de decretar a própria morte do seu filho, e ele se perdeu. E olha o que acontece aqui, irmãos, deixa eu pegar aqui minha anotação. No capítulo 16, deixa eu correr lá para o capítulo 16, versículo 14 e 15, né? Passa uma longa história, e aí olha o que acontece aqui no versículo 14 e 15 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, esse espírito aqui com letra minúscula, porque foi um demônio, um espírito maligno vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, Saul. Então perceba que essa habitação do espírito na pessoa de Saul, ela foi temporária, ela não foi permanente, como ela é permanente na vida dos salvos, daqueles que são eleitos para serem salvos, aqueles que recebem o amor de Deus, que é um amor incondicional e eterno, mas essa habitação, ela foi uma habitação temporária, teve pouca duração. Ela abençoou Saul no começo do seu reinado, e depois ele foi se perdendo nos seus pecados, e Deus acaba se retirando da presença dele, e Deus acaba não só se retirando, como permitindo que um demônio entre em Saul e ele comece a praticar cada vez mais pecados, tá bom? Por isso nós vemos que a habitação do Espírito Santo é a habitação que transforma e capacita o ser humano a fazer coisas boas. Tanto as coisas exteriores, nos dando talentos criativos, artísticos, habilidades manuais para fazermos muitas coisas, e isso ele faz para todos os seres humanos. Toda vez que você vir um artista, um músico, uma pessoa que tem muitas habilidades, é Deus quem a capacitou. E quando você vir uma pessoa que tem discernimento espiritual e começa a usar os seus talentos de uma maneira diferenciada, usando os seus talentos para conhecer a Deus e para mostrar Deus para as outras pessoas, se essa pessoa expressar que tem discernimento espiritual, é porque o Espírito Santo habita sobre ela. Se ela começar a ter consciência de pecados e ter repulsa dos seus próprios pecados e dos pecados dos demais homens, é porque o Espírito Santo habita sobre ela. Agora, quando o Espírito Santo não habita, irmãos, nós estamos à mercê da habitação de demônios, tá bom? Espero que esse não seja o seu caso. Se for, dobre o seu joelho agora, peça a misericórdia de Deus, para que esse Espírito de Deus venha habitar na sua vida e não se aparte mais de você por toda a eternidade. Amém?
No próximo bloco a gente vai continuar nessa linha do tempo e nós vamos ver como essa presença do Espírito Santo e essa presença de Deus foi se desenvolvendo de maneira progressiva no Antigo Testamento até o advento da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até o próximo bloco.